Beleza. Vamos lá então. Mas olha só. O Sérgio tá com o fundo do culto mundial aí, já até tava pensando, será que eu tô no dia certo aqui? Ficou legal esse fundo aí, Sérgio. Boa, vamos lá. Quero cumprimentar aqui os presbíteros convidados. Neste momento especial temos aqui Matheus de Lavusca de Ijuí. Seja bem-vindo, Matheus. Boa noite. Deus abençoe a todos aí que nos acompanham. Saudamos a todos aí, né, que participam conosco aí nessa noite. Uma alegria estar aí. Boa, falei que ia tá especial hoje, né? Edson, que tá quase aí chegando no encontro de Pelotas, seja bem-vindo, Edson. Boa noite a todos os irmãos, que Deus abençoe. Boa noite. É um prazer estar aqui com os irmãos, compartilhando um pouco dos feitos do Senhor, né? E é isso aí, irmãos, estamos quase perto aqui do nosso encontro, né? E contamos com as orações dos irmãos aí, amém? Isso aí, como é que tá os preparativos aí? Pode contar para nós aí como é que tá sendo aí para receber os irmãos? Sei que tem bastante docinho aí também por Pelotas, né? Cidade dos doces. Aí o tema é interessante também, né? Produtividade espiritual. Olha aí, viu? Sim, irmãos, aqui a gente já, desde o ano passado, né? Quando a gente já ficou sabendo já do próximo evento, a gente já conseguiu deixar agendado lá no próprio local que foi o ano passado, né? Que legal. Então a gente já conseguiu falar com todos lá. Essa semana foi no toque final já também de organizar a parte da internet também. E aqueles ajustes finais, né? E espero que o Senhor esteja nos abençoando ali para que a gente possa receber os irmãos ali com conforto também, né? E compartilhar, assim, dos feitos do Senhor, né? O que Ele tem feito nas nossas vidas, assim, para levar a obra do Senhor à frente, né? Uma produtividade espiritual. É verdade. E 500 quilômetros não é distância, né, Edson? Então, muito gaúcho pode ir, né? Pode sim, pode sim. Quem quiser vir também, tem o aeroporto aqui também, se os irmãos tiverem condições também, pode chegar via aérea. Que legal, E, interessante. e tem o aeroporto aqui que acolhe os irmãos também, que podem vir, tem de longe, né? Pode estar chegando interessante. aqui. E na semana aí, Edson, que Deus falou contigo em culto mundial, família, ou café com Cristo, reino, ou os dois juntos? Compartilham um pouco com a gente aí. O que eu vejo assim, né, que esses últimos momentos assim que a gente está passando, né, a gente tem ouvido falar bastante, né, com relação à família, né? Então a família, eu comento com o pessoal aqui em casa e até com os irmãos, né, que a gente compartilha, né? A nossa família é a família do reino, né? E precisamos assim ter um contato sempre com o Senhor, né? Para que a gente possa estar cada vez crescendo mais em vida, né? E hoje em dia, assim, né, irmãos, eu vejo que está bem difícil, assim, com relação ao, ao tratar com as pessoas, né? Então, essa obra do Senhor que ela tem na família, ela precisa ser expandida também, né, para fora, assim. Então, a gente vê... Você fala dos membros das ovelhas, assim, Edson? Difícil o relacionamento? Isso. Ou no evangelismo, assim, com os novos? Também com aqui em Pelotas, mas também com os irmãos, né, do reino também, né, e também os fora, né, porque se a gente não tiver um bom relacionamento com lá fora também, a gente vai passar um pouquinho de problema, né? Sim. Amém? E aí, Matheus, a família também falou contigo essa semana? Propósito da família? Bem, graças a Deus. Deus sempre trabalha, né? Sempre tem pontos aí para trabalhar na nossa vida, né? E foram dois pontos assim, o domingo à noite aí a família que já vinha, né, numa linha aí, né,
teve uma mensagem também, acho que em agudo ali, né, que circulou bastante também. Depois veio esse complemento do culto mundial e aí o que mais deu uma incomodada mesmo foi quarta-feira de manhã, né? Que eu digo, eu vou sentar agora para ouvir uma mensagem para resolver meus problemas. Arrumei uma que me deu mais problema ainda. Porque não é fácil, né, irmãos? Assim, a gente precisa ter aquela consciência ali, né, de começar a limpar, assim, esse vício que a gente tem de atender realmente as necessidades pessoais da gente, né? E passar a olhar como o reino, não daqui 50 anos, não é um reino pós, pós-era da graça apenas, né? Então, o reino agora, aqui dentro, em tudo que a gente vive, né? Então, o que mais trabalhou comigo aí foi a questão E da Mateus, quarta-feira pela manhã aí. Mateus foi falado da dificuldade dos pregadores, assim, logo quando eles chegam na vida do reino, né, de pregar de uma forma diferente, né, não de tentar sempre suprir, saciar as necessidades das pessoas, mas pregar o reino, levar o reino para essas pessoas, né. Tu sentiu ou sente ainda essa dificuldade na tua vida, assim, lidando com as ovelhas, com o rebanho? Completamente, né? Porque, em primeiro lugar, que eu não tenho isso perfeito também, né? Então, esse que foi o problema para mim. Porque eu não tenho isso ainda perfeito na minha vida, né? Então, isso é o ponto de desconforto, é exatamente que agora eu tenho que sair de uma posição para buscar desenvolver isso também de uma forma mais completa. A gente tem um pouco desse entendimento daquilo que a gente já recebeu do ministério, né? A gente entende. Aqui a gente faz um trabalho bem fora da igreja, né? Dentro da cidade, diluído na cidade, diluído nas instituições públicas e etc. Né? Isso a gente faz, mas não está falando só disso, né? De fazer a obra assim, né? Mas sim da gente ensinar. E aí eu acho que o buraco é mais embaixo. Eu acho que a mensagem é muito séria. Eu acho que o buraco é bem mais embaixo em relação a esse assunto, porque a gente não tem não está pronto, vou falar só por mim, né? Eu como presbítero aqui, assim, como isso não está pronto em mim. Então eu tenho que primeiro ajustar isso em mim. Então, em relação ao rebanho, a gente acaba sempre atendendo e buscando falar para atender às necessidades momentâneas, sejam financeiras, sejam conjugais, familiares, que como foi dito na mensagem, isso está dentro do pacote, né? Só que nós só vivemos do avulso, né? E não do pacotão, assim. Então a gente sabe aquelas, eu gosto daquelas, agora não posso muito comer aquilo, mas tem aquelas as balinhas coloridas, docinha, bem boa aquelas, né? Os fini. Aí tem gente que come só as verdinhas, só as azulzinhas, tu tinha que comer tudo, sabe? E a gente pega só as branquinhas, só as azulzinhas, a gente está trabalhando assim Aí a também, vida. e também assim a questão do equilíbrio, né? Porque a gente como presbítero também pode pegar a mensagem e dizer assim que agora não atendo mais caso de dor de barriga, dor de cabeça, problema conjugal, não atendo mais, agora eu estou em outro nível, né? Também não, né? A gente também às vezes entra nesse desequilíbrio. Com certeza. Com certeza. Mas é algo assim que a gente, no geral, assim, a gente tem uma dificuldade com isso, assim, né? Porque é necessário atender, porque tu tá com. Isso é que nem um pronto atendimento, o cara tá sangrando o braço, vem aqui, vamos regular a sua dieta, né? Vamos cuidar aqui. Não, aqui regular a dieta aqui, o seu sono, não. Vai lá fazer os pontos no cara, né? Só que depois disso tu tem que cuidar da vida do cara, tu entende? Então, e a gente tem eu falo por mim aqui, né? Eu tenho o que a mensagem mais trabalhou em mim foi que a gente arruma aqui o braço do cara, depois a mão do cara, depois o dedinho do cara, mas depois é aquela saúde integrativa, né? Primeiro tem que atender de fato as necessidades. O cara chega aqui com um problema lá, estão separando, se matando, o cara diz, não, vem cá, vamos jejuar, melhorar o jejum, a consagração e tal. Tu tem que atender aquilo ali, né? Embora venha tudo isso depois e por causa disso também. Mas não dá para ser radical, com certeza, né? Tu tem que atacar o problema de hemorragia imediata
mas depois nós precisamos, e aí o que para mim ficou o ponto de iluminação para mim foi o pós, o ano todo, como que é trabalhado isso, como que o desenvolvimento do meu trabalho aqui com o rebanho que Deus tem colocado durante o ano, durante os últimos 2 anos, durante os últimos 3 anos, tu entende? Então, essa consciência, assim, disso estar claro ainda. Então foi mais isso assim que trabalhou comigo, nesse sentido aí. Bom, vou aproveitar aqui, a gente tá no Minuto dos Comerciais, rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com o Sérgio também pra pegar um parecer desse assunto que tá interessante, né? Que momento... O cenário aí atrás, eu não fui pra Glória ainda, viu? Não, mas eu tenho uma suspeita. O irmão tá indo para Rondonópolis no foguete do Elon Musk. Aqueles que dá marcha ré, né? Também. Parece que eu orei para baixar a temperatura. Tá aqui em Cuiabá, quando eu tô aqui hoje, tá 36 graus quando eu cheguei aqui. Oh, glória. Então já baixou um pouco, né? É verdade, Amém. coisa boa. Já tá fresquinho então, 36, porque fala que é 40 e poucos lá, né, Bruno? É verdade? Uns 42? Não, aqui então... também fez 30 e poucos, então tá parecido. Tá parecido, é verdade. Vitória, como é que estão os comentários aí? Comentários então, aqui nós temos, Henrique comentou: boa noite, irmãos, São Paulo, capital, conectados e acompanhando a mesa de alimentação do Senhor. Também o comentário da Itajânia Lesbão: boa noite, conheço bem o calor de Cuiabá, é de derreter. José Leite: assistindo as últimas mensagens, eu vi que eu estou completamente independente de Deus. Preciso ajustar isso com o Senhor, pois estou falho em muitas coisas com Deus. E uma delas é a consagração com o Senhor Jesus. Também outro comentário aqui do José: consagração é a base para o crescimento de vida e uma saúde espiritual e uma vida saudável, tanto espiritual como naturalmente, só através da alimentação da palavra. Isso aí. É isso aí? Isso aí. Beleza, então. Vamos voltando aqui com os nossos presbíteros, o apóstolo também. A gente estava falando aí desse tema, Sérgio, que às vezes a gente vai tocando para frente, e quando vê a gente não traz aquele molde do reino, acaba não pregando o reino. Eu queria saber se tem um momento específico depois de pregar a salvação, a pessoa ser batizada. O que seria começar a pregar o reino para ela? Você tem como compartilhar com nós mais um pouco? O reino já é o novo nascimento, né? O novo nascimento só existe por causa do reino, né? Perfeito. Assim como as posses, né, que a pessoa naturais, carnais que nós levamos para o reino, para a igreja, o reino está ali para resolver o assunto também disso aí. Então, tanto a regeneração quanto a restauração, tudo é uma questão do reino fazer com que, pregando as particularidades conforme as necessidades dos santos, a gente vai administrando com equilíbrio todas as coisas no rebanho. É por isso que tem os 5 ministérios na igreja, é por isso que tem os 9 dons, é por isso que tem os talentos naturais que são diversificados. Sim. Então lá no evangelismo já começa um ministério a atuar na pessoa, depois ele passa para o mestre, depois ele passa para o pastor, e daqui a pouco ele tem contato com o profeta. Mas o que a gente deve fazer todas essas coisas e estão numa escala hierárquica atrelada à mensagem do reino, e apenas atender às particularidades mais nocivas, momentâneas do rebanho. Mas o reino é o centro de todas as coisas, que deve estar sempre como uma árvore de genealogia espiritual. A pessoa tem que estar sempre entendendo o todo, para não pensar que o particular é o fim. Não, o particular é o meio. Sim. Que vai levar a pessoa para o reino, né? Entendi. Sim, e como é importante ela saber que ela está dentro de algo maior, né? Porque senão, por exemplo, uma pessoa com depressão, ela vai chegar na igreja buscando a cura daquilo ali, Deus vai dar a cura para ela e ela vai deixar a igreja, vai deixar o Senhor, né? Porque ela não aprendeu, ela não entendeu que ela é parte de um projeto, de um propósito, que Deus tem algo com a vida dela que quer fazer através dela, né, ministro? E o problema é de nós, os pregadores, que
custa chegar a uma maturidade na nossa vida e nunca ficamos prontos quando estamos por aqui. Então, realmente tem um desequilíbrio nas pregações de todos nós. A gente, como não tem maturidade suficiente no início, a gente enfoca um determinado problema do rebanho, ou até achamos que aquilo é o mais importante, e começamos, por exemplo, as mensagens aqui do perdão, do início da igreja até 2005, por aí, era a tônica das pregações, era a cor interior, né? Era a família, era subjetivo, a família interna e a família externa. A gente trabalhava esses valores, né, intensamente nas pregações. Por quê? Porque nós não estava pregando nada errado. A única coisa foi que a gente pregava as coisas sem dar a visão geral do reino. Sim. Entende? Esse foi o problema. E existia, ministro, não sei se existe ou existia, assim, às vezes aquela mentira de Satanás de que se falado que não é conveniente, em particular, as pessoas não vão mais participar, de que as pessoas não vão mais querer estar naquele lugar, enfim, não sei se isso é algo que passa com os presbíteros, eu penso que sim. Comigo nunca passou. Eu acho que quem me observou assim, nesses anos todos, eu costumo falar daquilo que sinto no momento do Senhor, né? Claro, com as deficiências normais que todos nós temos, que não estamos aperfeiçoados. Mas eu não tenho nenhum receio de falar a verdade em lugar nenhum. E aquilo que vem de Deus vai ser falado. Que eu sinto, que julgo que é de Deus, né, vai ser falado. Eu nunca tive esse receio. Agora também sei que existe uma sensibilidade espiritual que vai dirigindo a gente subjetivamente para os assuntos e a maneira de colocar. Né? Não é fazer um padrão, tipo um rolo compressor e sair pisoteando todo mundo. Não. Tem um padrão, né, de amor divino, que a exortação é uma expressão máxima de amor divino. Então, quando você vai ser usado pelo Espírito para exortar, você pode deixar pessoas extremamente indispostas na igreja, insatisfeitas na igreja. Mas tu tem que falar. Tu não pode estar passando, fazendo uma manipulação no sagrado para fazer um RP com o povo. Sim. Entende? Não pode. Isso aí Deus vai cobrar do pregador. Isso, eu não sei dosar essas coisas. Se eu fizer isso, é manipulação. Né? Então, veja bem a dificuldade de quem prega e a responsabilidade de quem prega. Porque ali tem pessoas que vão assimilar coisas que vão ser faladas e que, se não é do Senhor, eu vou pagar por isso. Né? Pois é. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz que a responsabilidade de quem prega é muito grande. E a gente nota como é importante, por exemplo, eu também, assim como o Matheus compartilhou, eu gosto bastante de falar sobre o amor de Deus. Enfim, como a gente falou, isso tudo faz parte do reino, mas às vezes a gente não quer ir adiante, né? Mostrar aquilo que a Esther falou, depois de você ser curado, você faz parte também. Você é uma testemunha do Senhor, você vai ter que levar adiante, treinar pessoas, às vezes isso é muito custoso, né? A gente quer mostrar, quer que a pessoa seja curada e assim tá bom. Mas não, o plano do Senhor, ele vai muito além disso, né? Assim como eu tô passando isso para as pessoas, estou ensinando, eles também têm que fazer exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo naquele momento, né? E o Espírito Santo nos conduzir é a melhor coisa que tem para esse momento, porque não existe uma fórmula, algo que funcionou para mim. Posso fazer um complemento aí? Perfeitamente, com certeza. Observe a vida de Jesus como ministro. Pega os 4 evangelhos. O que ele mais pregou? Ele pregou sobre ansiedade? Não, ele pregou, mas é uma passagem. Sim. Né? Ele pregou sobre relacionamento conjugal, pregou princípios genéricos. Foi pouca coisa. Ele pregou sobre educar filhos, só no genérico também, no princípio.
entende? E isso também não quer dizer que, porque ele não daria tempo de pregar em 3 anos e meio todas as coisas que precisava. Mas ele deixou o esqueleto todo pronto para a gente fazer os encaixes da revelação do Espírito Santo da igreja na Era da Graça. Então, Deus deixou uma parte para os pregadores preencher. E coisas que são dele, mas na linha do esqueleto que ele deixou. Então, o corpo humano tem a cabeça lá em cima, que é o principal, que é o rei. Então, o cérebro, a cabeça é o rei, não é o rei, é Jesus. E dali para frente se trata todas as coisas. Dali para baixo, aliás. Mas dentro da cabeça, não pode fugir da cabeça. É o rei, é o rei. E eu nem sabia que o Heriberto tinha pregado lá em Agudo, domingo, sobre esse assunto. Então, para te ver assim como o Espírito Santo vem desenvolvendo uma linha de complementação na igreja, né? Sim. Então, eu entendo dessa forma. E é bom pegar aquele exemplo da árvore. Ninguém corta uma árvore começando pelas folhinhas lá do cima, do topo. Eu vejo também uma preocupação assim do Senhor através dessa mensagem aí, porque talvez a gente não vá ser assim gracioso com as mensagens na igreja, mas a preocupação talvez do Senhor seja que a gente vai tornar as pregações psicológicas demais, no sentido de que as pessoas promovam entre si um tipo de cuidado e visando com isso alcançar uma restauração que é só o reino que produz dentro do coração das pessoas. E esse é um momento muito perigoso assim, que a gente está vivendo, porque isso acontece. Você mostra a realidade, por exemplo, da vida conjugal para um casal, o perigo é abandonar tudo, a realidade espiritual. Mas quando você apresenta assim um caminho, diz assim, você tem que sentar um na frente do outro e conversar um com o outro, aí primeiro você fala para ela que você não gosta dela e tal, daí depois vocês se ajeitam e tal. Isso parece que faz muito mais sentido hoje para as pessoas, né? Então eu vejo essa preocupação do Senhor assim, não, é o reino que resolve todos os problemas. A gente vai correr muitos riscos agora, né, de enfrentar pessoas que vão se levantar contra a pregação do Evangelho. E essa vai ser a hora de gritar cada vez mais forte, porque não tem alternativa para nós. É verdade, eu vejo que a gente está aqui hoje porque pregaram o reino para nós, né, Heriberto? A gente não estava aqui, né? A gente não pregaram só a cura interior para nós, o conserto do casamento, né, a resolução dos problemas financeiros, né? Pregaram o reino, né? E muitos, claro que não vão continuar, mas Edson, nós não podemos ter esse medo, né? Não, vou ter que cuidar com as palavras, né? Porque senão a igreja não tem muito, né? E daí vai ficar com menos ainda, ela não vai gostar, né? A gente precisa falar a verdade, né? Pregar que ela, sim, Jesus quer curar ela, sim, mas talvez não vai ser hoje, talvez vai ser em meio ao trabalho que ela vai exercer no reino, né? E como é que é para ti aí, então, falar, né, do reino, falar que ela precisa também colocar a mão na massa, né? Colocar o ombro debaixo da carga, né? E ser um súdito aí desse rei que é Jesus. Sim, para mim isso aqui é tudo nesses 2 anos e pouco, né? Estou na obra do Senhor aqui, à frente aqui na cidade de Pelotas, né? Isso vem trabalhando para mim muito, muito forte, assim, sabe? Mas uma coisa que eu aprendi desde o início, né? Em que a gente não deve escolher uma ministração para um momento, né? E porque vem fulano, tem gente nova e aquela coisa, né? Então, o Senhor dá o termo e a gente, pela misericórdia dele, a gente prega, né? Conforme ele nos ordena. E sim, é bem complicado, assim, com relação, assim, ao tratar, assim, porque como a gente está à frente de uma obra, né? A gente é bem visado, e eu, como assim, uma pessoa com meu temperamento, como eu sou mais calmo, eu estou sendo muito tratado nessa área, né? Nos últimos tempos, assim, a obra do Senhor tem sido muito grande, né?
principalmente em mim, irmãos, aqui na cidade de Pelotas. O trabalhar do Senhor aqui, para mim, está sendo muito grande. Então eu vejo assim que o Senhor, ele vai moldando o seu povo, né? Ele vai dando a direção, né? E se a gente estiver, né, ligado na obra do Senhor, assim, com tudo, né, que a gente já recebeu aqui de materiais, de administração, tudo assim, vai ser perfeito, porque é dessa forma que o Senhor quer, né? E essa forma que o Senhor nos deu, é assim que a gente deve passar para os irmãos que estão aqui. Aqueles que chegam primeiro também, eles vão escutar a administração que estão ali com os outros irmãos também. Isso aí, irmãos. Eu queria puxar aqui, Nicolas, um complemento aqui, né? Dá tempo, acho que está falando sobre a questão da pregação do Evangelho, da exposição que ele causa em quem ouve. Acho que na semana teve uma reunião lá com o Passo Fundo, o Matheus vai lembrar, eu compartilhei um pouquinho sobre isso lá. Nós temos dois movimentos assim correntes das almas dos crentes que ouvem a mensagem do Evangelho do Reino na igreja. Um primeiro movimento assim, que já tem muitos anos, eu vi assim lá em 2018, começou um pouquinho assim, hoje tem muito mais. São pessoas que ouvem a pregação do Evangelho do Reino, quer seja através do Ministério Apostólico, através dos presbíteros, e eles ouvem e entendem a mensagem como se a mensagem fosse para eles em primeira pessoa. Tipo assim, quando eu subo ali no púlpito, o Nicolas está sentado e ele diz assim, o Heriberto está falando comigo aqui, rapaz. Ele sabe dos meus erros e está pregando diretamente para mim em primeira pessoa. Teve já casos assim de pessoas que abandonaram a caminhada da fé por encarar isso como uma realidade, assumir que realmente a pessoa estava cismada com ela e pregando coisas que estavam expondo a vida pessoal, enfim. Não quero dizer que com isso que isso não acontece, mas aqui tem um fato importante que eu gostaria de mencionar, que toda pregação do Evangelho do Reino, ela é extremamente expositiva para quem ouve. Se eu não ouvir a palavra e não me sentir exposto e não sentir que Deus está falando comigo diretamente, realmente tem algum problema comigo, porque aquela pregação, ela é para mim, ela foi dirigida para mim. E até digo, o apóstolo Paulo, quando escrevia as cartas, ele mencionava os nomes dos camaradas que estavam fazendo horrores, né? E graças a Deus o Sérgio não falou o meu nome agora nas mensagens. Eu já agradeço quando ele não fala, né? Mas eu sei que o Senhor está falando comigo quando a pregação vem, entende? Sim. Então, tem um grupo de pessoas que está ouvindo a mensagem e dizendo, mas de novo está falando comigo. E isso está cansando essas pessoas e daqui a pouco elas morrem na fé. Mas tem um segundo grupo, que é muito perigoso também, que é a pessoa que ouve a pregação expositiva do Evangelho e ela pensa assim, isso aqui Deus está falando com alguém, né? Esse é pro fulano de tal. Não, Deus está falando com alguém, isso aqui a igreja precisa muito ouvir isso, e a pessoa, ela tem o espírito do negue-se, sabe? A palavra vem para mim, eu me nego para a direita, me nego para a esquerda, mas não tem como fugir. Então o Evangelho do Reino, ele é sempre uma arma de Deus para expor a condição dos pecadores, e isso vai ser sempre assim. É verdade. E precisa agora, muito mais ainda, ser mais direto ainda, eu acho, a comunicação. Porque a comunicação das trevas sobre a vida de toda a sociedade, vocês olham assim, é muito direta. O diabo não manda mais por tabela, assim, dizendo que ele quer, o que ele está querendo fazer. Está explícito. E a nossa pregação está meio implícita ainda sobre o reino. Talvez deva ser mais quente. Perfeito. É isso aí. Pessoal, vamos encerrando por aqui. O nosso tempo corre, é rápido demais. Temos o nosso evento amanhã em Rondonópolis. Já vamos nos preparando para este momento em oração. E tudo isso que ouvimos, né, no Café com Cristo, mais esses complementos, coloca aí, né, para ti. Cada coisa que foi falada é para você que está ouvindo neste exato momento, é para mim que estou falando, né? E orar para que Deus mude isso na nossa vida. A gente também tem que tomar atitude, né? Decidir pelo Senhor. E quero agradecer também aos nossos presbíteros, participantes desta quinta-feira, nosso novo dia da Reciclagem da Visão. Valeu, Edson. Obrigado, irmãos,
por esse momento, assim, de compartilhar, assim, eu agradeço muito por estar aqui e compartilhar um pouco dos feitos do Senhor, né? Que a palavra do Senhor diz, né? E a gente sabe muito bem, né? Depois que a gente recebeu o Evangelho do Reino, para onde iremos, né, irmãos? Não tem mais para onde ir. Temos que batalhar pela fé, né? E crer que o Senhor vai completar a obra dele no seu devido tempo. E reforçando aqui, então, irmãos, dia 5 e 6 de dezembro, estamos aqui em Pelotas aguardando a todos que puderem se achegar e os que não conseguirem também, né, tenham a possibilidade. Amém, irmãos? Deus abençoe. Eu vou aí, meu. Amém. Ó, Que já bênção. tem confirmou aí. Ó, viu só? Que benção, A viu? partir de Cachoeira sai uma van também, Nicolas. Vai ser uma van também, eu mas acho. olha, Vai ser uma van É isso também. aí, com certeza. Olha, dezembro aí, tanto Pelotas como Cachoeira, tem que vir, gente. O pessoal vai ganhar o 13º aí. É verdade. Vai estar com os bolsos cheios aí, vão participar de todos os encontros aí. Então fica tranquilo, Edson, que vai estar lotado aí. Prepara aí que vai lotar essa sala. E agradeço também ao Matheus de Lavusca. Valeu, Matheus. Valeu, gente. Que Deus abençoe a todos e que Deus nos capacite, nos dê graça de sermos achados como ministros fiéis, né, a Ele e entregando tudo com simplicidade, tudo aquilo que Deus quer fazer através de nós, né, com simplicidade, fidelidade, lealdade, né, ao Senhor e aquilo que Ele tem nos ensinado aí, né, e que Ele nos ache bons dispenseiros, né, irmãos? Isso nós precisamos muito da graça de Deus para sermos bons dispenseiros. Só Deus pode fazer isso na vida do homem. Deus abençoe a todos que nos acompanham também e nossos irmãos presbíteros que estão nesse encargo aí também que nos ouvem. Boa, valeu, Obrigada, Matheus. Matheus. Agradecer ao nosso apóstolo também. Muito obrigado, Sérgio. Acho que daqui a pouco tá pousando o foguete aí. Tá certo. Passagem de graça do Musk. Isso aí. Que barbado. Eu queria só levar uma palavra aí para os irmãos na despedida aqui do programa de aquelas profecias, aquelas bênçãos do pai Jacó para com José ali em Gênesis, para você entender que tudo o reino está no centro. Amém? Amém. Boa noite a todos e Deus abençoe.